E aí, mais uma análise hoje. Hoje vamos falar sobre KNSC11, o fundo da Kinea base 10, que talvez seja um dos melhores fundos imobiliários para quem é iniciante. Vamos dar uma analisadinha como é que está o fundo. Aqui no relatório do mês de setembro do KNSC11, a gente pode ver que é um fundo que fez uma emissão, acabou de passar por uma emissão, captou 600 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais, ou seja, dobrou o patrimônio do fundo e agora conta com 163 mil cotistas. Acredito que seja um dos fundos aí com o maior número de cotistas também. A cota patrimonial, ela estava no final de setembro com um ágio alto até, que aí agora já está mais estável. E aí comprar o KNSC11 hoje é igual você comprar um CRI a IPCA mais 9 e um CRI a CDI mais 3,5. Então, a gente dá para perceber aqui que é um medium risk, né? É um high grade medium risk, fica ali entre a qualidade e o meio termo entre o high grade e o high yield. Então, ele fica nesse meio aí. E aí, só para você ter uma ideia, a carteira do fundo hoje está alocada em IPCA, e aí 60% está em IPCA e 40% está em CDI, e o prazo médio de vencimento dos CRIs do fundo eu achei até que alto, tá? 7 anos, é um tempo... claro que não é um absurdo, né? Não é um negócio fora da média, não é um negócio fora da realidade, mas é um prazo alto, né? Perto da média de mercado. E aí, o prazo médio de CDI é 3 anos, que aí já é uma coisa que entra um pouco mais para a média. Além disso, a taxa de administração de 1,20, né? As taxas da Kinea normalmente são mais altas, né? São mais caras. Ele fez algumas movimentações aqui, só que representa nem 2% do PL, eu vou passar por cima. E aí, sobre essas operações compromissadas reversas, se você não entende o que é isso, como que funciona, qual que é a estrutura, por que isso é interessante, até inclusive mesmo para a captação que o fundo fez, porque esse mecanismo de compromissada reversa, o fundo ele consegue captar os 600 milhões. E mesmo que ele esteja dobrando de patrimônio, ou seja, ele vai ter que agora 50% da carteira dele está em caixa, ele consegue alocar esses 50% do caixa, porque ele fez uma emissão que dobrou o patrimônio, de uma forma muito mais rápida por conta dessa compromissada reversa. Inclusive a emissão mal acabou e ele já está só com 5% de caixa. Então, se você quiser entender um pouquinho mais como que funcionam essas operações aqui, que a maioria dos fundos da Kinea tem, eu vou deixar o vídeo aqui no card do KNIP11, que eu falo justamente sobre isso, explico como que funciona e entre outros fatores. Aí aqui a alavancagem, diferente do KNIP11, que é 7,5%, aqui é de 6,3% do patrimônio líquido, uma alavancagem menor. E aí ele tem 5% em caixa. Aqui a duration de 4 anos e meio dos CRIs de inflação, então é uma duration um pouco mais alta também. Embora ele seja um medium risk, achei uma duration um pouco mais alta. E o CRI, você pode ver que em CRI de CDI a gente não tem a duration, porque por ele ser ele ser ligado à taxa de juros da economia, a gente acaba não tendo uma duration para esses títulos, já que eles são corrigidos, né, toda a movimentação que tem na Selic, eles são automaticamente corrigidos, diferente do IPCA, e quando ele tem uma taxa de 9%, essa taxa que é o que muda no mercado, né? Então tem gente que emite a IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 5, dependendo do mercado, dependendo do momento de mercado, IPCA mais 2, né? Então, como é uma taxa que varia mais, a duration e a marcação a mercado, elas acontecem em CRIs, né, em fundos, CRIs, qualquer ferramenta que esteja atrelado tanto a IPCA mais uma taxa, quanto também em prefixados, perfeito? E aí a carteira do fundo já entra realmente no que a gente estava falando, que não é de tanta qualidade como a carteira do KNIP11, ele já entra em setores um pouco mais agressivos. A maior exposição é escritório, é uma coisa boa, só que aí a gente já entra nas segundas maiores posições, é residencial e residencial pulverizado, então um pouquinho mais agressivos aí para dar um rendimento maior, mas você corre um risco maior também. E aí aqui a gente tem a receita do fundo, que como ele é meio a meio, né, 60-40 aí, ele não sofreu tanto quanto o KNIP11, mas também sofreu um pouquinho e acabou usando bastante da reserva, e aí agora ele está com a reserva acumulada total de 0,06 por cota, dá para manter o patamar de distribuição durante um certo tempo. Agora o IPCA recuperando, o fundo recuperando a receita também, acredito que não seja nada de muito relevante aqui para o fundo acabar a reserva acumulada que hoje ele contém. E aí, falando um pouco mais da carteira, só um ponto antes. O fundo hoje está sendo negociado a R$ 8,80 mais ou menos. Isso é a mesma coisa que comprar um CRI a IPCA mais 9,6. E aí menos taxa, IPCA mais 8,5. Só que o questionamento que eu faço é justamente que o KNSC, o Kinea Securities aqui, ele foi justamente criado, na minha concepção, porque o KNIP11 é um dos melhores fundos da Bolsa, né? Vamos lá, simplificando. E também a gente tem
o KNCR de outro lado. Só que o KNIP, ele é só para investidor qualificado. E aí como é que você faz para um dos melhores fundos do mercado ser mais acessível? Você abre um fundo, base 10, e faz as operações ali que você tem nos dois fundos, tanto no KNCR, porque ele é um fundo de CRI, quanto no KNIP, porque ele é um fundo de IPCA de inflação. E aí você junta os dois para ser um fundo misto, e aí você consegue ter um fundo acessível, base 10, a porta de entrada do mercado, com operações de qualidade. E aí você mistura, tem essa carteira mista. Então o objetivo dele é isso, só que ele tendo uma taxa de IPCA mais 8,5%, tirando taxas aí, né, um CRI de IPCA mais 8,5%, tirando as taxas de 1,20 aí da Quineia, eu me pergunto se sinceramente não é melhor comprar KNIP. E na minha opinião é melhor comprar KNIP do que comprar KNSC. Então é um ponto que eu tenho, porque não faz sentido. O KNIP está pagando menos taxa, IPCA mais 9 quase. Então para que você vai pegar um fundo que paga menos, de menor qualidade, menos conhecido, sendo que você pode pegar o KNIP 11, que paga mais, é mais conhecido e tem vários outros aspectos, está mais alavancado, então acaba que a taxa fica até menor, a taxa de administração. Então, para mim hoje, não faz sentido você pegar o KNSC se você puder pegar o KNIP e o KNCR separado, né? Inclusive, eu acho, na minha opinião, que se esse fundo aqui tirasse todos os CRIs que ele tem dentro, ele virasse um fundo de fundos e comprasse KNIP 11 e KNCR, é um fundo de fundos, e comprasse os dois fundos, e colocasse sua base 10 com a taxa de administração extremamente ridícula, né, 0,05%, seria o fundo mais interessante que a gente teria. E aí realmente não compensaria você comprar o KNIP 11. Mas nesse caso, eu prefiro o KNIP 11. Só um ponto de atenção em relação a isso. Mas se você quiser, por exemplo, ter uma estratégia mista, é um fundo que traz isso. Mas se você quiser comprar KNIP 11 e KNCR separadamente, você também tem a mesma estratégia mista pagando até mais. Então é um ponto que eu tenho para mim, né? Eu acho interessante trazer para vocês também. Aqui dá uma olhada na carteira de CRIs, né, dos ativos do fundo. Os dois maiores CRIs são CRIs no setor de escritórios, e aí de 4, né? De 4, os 3 maiores CRIs são no setor de escritórios, então totalizem uns 12% do portfólio dos maiores ativos no setor de escritórios, que é de maior qualidade. E aí os CRIs são o Infinity, Castelo Branco Office Park e o Edital, que a gente já vai falar sobre esses dois aqui. E a taxa MTN deles hoje está em IPCA mais 8 e IPCA mais 8, né? As duas estão em IPCA mais 8. O que me faz pensar que sejam CRIs high grade, de maior qualidade, que pagam menos, mas mesmo assim eu me questiono se faz sentido você pegar um CRI a uma taxa tão baixa, né? Será que é uma boa compra você pegar um CRI com a taxa baixa assim? E aí tem a mesma estratégia que a gente viu lá no KNIP, né? Quanto maior é o nível da porcentagem da carteira, de mais qualidade é o ativo. E aí você vai descendo, a exposição vai diminuindo, a taxa vai aumentando. E aí só para comentar aqui, que esse fundo tem muito dos CRIs e dos ativos que o KNIP tem também. Então, Gazit Mall, JHSF, se você não viu o vídeo do KNIP, tá no card aí, e o Blue Macau, Galpões Logísticos. Então, muitas das operações que estão no KNIP estão aqui também. Então, se você criar um fundo de fundos KNIP mais KNCR, a base 10 com a taxa ridícula, talvez seja bem mais interessante do que você ter o KNSC como fundo que hoje existe dessa forma. E aí aqui ele comenta um pouco mais sobre as principais alterações, né, movimentações e participações de assembleias no mês. E aí ele comenta sobre uma assembleia de um CRI, de desenvolvimento de um galpão logístico em Extrema, que inclusive eu tenho minhas ressalvas se não é o XPLG aqui, mas não vou investigar mais a fundo para não levar mais tempo. E aí que assim, é uma exposição pequena, acho que menos que 3% do portfólio, 2% na realidade. Só que eu só trouxe isso por causa que ele comenta aqui do Cash Sweep, né, uma ferramenta financeira. E aí, ao meu ver, a gente pode ter... O Cash Sweep pode ser duas movimentações. A principal delas é o seguinte: a empresa que tem esse CRI, que emitiu esse CRI, que é o devedor desse CRI, ele realizou uma assembleia para poder aprovar a alteração no fluxo financeiro desse CRI. E aí, com isso, tem uma carência de 3 meses. Uma carência é um período em que ele não paga. E aí, mediante uma implementação de um Cash Sweep. E aí, o que é o Cash Sweep? Tem duas interpretações. A primeira delas é que o Cash Sweep é justamente o seguinte: de forma simples, eu estou com um dinheiro, um caixa sobrando, não sei onde alocar ele, então me faz o seguinte: eu te pago adiantado
eu te altero o fluxo de pagamento do CRI, eu te pago adiantado, e aí você me reduz um pouco dos juros, você me reduz um pouco do quanto eu vou ter que te pagar se eu fosse pagar conforme combinado. Então eu te antecipo o dinheiro e eu pago menos com isso, porque eu estou com o dinheiro sobrando ali. E aí eu te pago e aí nas próximas parcelas dos próximos meses eu não tenho que pagar. Só que, como ele comenta que isso foi feito através da renda gerada pelo ativo, que vai ser usado para pagamento de parcelas futuras, aqui também poderia entrar a interpretação de que esse cash sweep foi do seguinte: eu te peço para não pagar durante 3 meses, ou seja, eu dou um não pagamento, né, uma inadimplência aí durante 3 meses, e depois eu te pago mais, eu compenso mais esse pagamento que eu não fiz. Tem essas duas interpretações. Eu acho que é a primeira, mas pode ser que seja a segunda também. Mas só é interessante a gente ter mais um ponto de análise aí pra gente aprender sobre o cash sweep. E aí, falando um pouco mais das operações agora mais a fundo, a gente tem a Castelo Branco Office Park e também a Infinity. Sobre a Castelo Branco Office Park, é um CRI baseado no escritório que fica aqui em Alphaville, em Barueri, que é a Torre V do Castelo Branco. Acho que é alocada para as duas torres que tem a Enel e a Philips ali, né? Que, salvo engano, ele fica na mesma região ali que o prédio da Dupont, que é um prédio que o ALSRD tem. Também com contrato de atípicos, né? Aqui é um contrato BTS, mas lá no Dupont, que fica perto dessa região também, é um contrato atípico. Então, só para trazer sobre isso, e aí é um prédio de qualidade, só que, mesmo tendo alienação fiduciária, que é o que eu gosto, e cessão fiduciária dos recebíveis, é um ponto de atenção. Primeiro de tudo, respeite a Alphaville, respeite a nossa locação de mercado aqui. Muita gente fala que escritório em Alphaville não vale de nada. Aqui a nossa representação aqui, a nossa participação no mercado. Mas, além disso, realmente as pessoas têm um ponto, né? Quando elas falam do mercado de escritórios de Alphaville, do mercado corporativo de Alphaville, porque não é o mercado mais líquido do mundo. Então, mesmo que aqui a gente tenha a alienação fiduciária dos imóveis, tem que se lembrar também que quando o Rio ainda era uma região boa para você ter escritórios corporativos, muitos dos CRIs também tinham como garantia a alienação fiduciária do imóvel corporativo. E aí quando o Rio começa a se tornar uma cidade não tão boa, acaba perdendo qualidade, o imóvel acaba perdendo valor, muitos dos CRIs eles são executados, né? Ou seja, eles dão um calote e aí você recebe a garantia porque o imóvel ele perdeu muito valor. Então é só um ponto de atenção para isso, né? Que embora a Alphaville não esteja perto de se tornar um rio, pelo menos não ao meu ver, também tem esses pontos de atenção. Só para trazer isso realmente para vocês. Aí tem o Ed Tower aqui. E o Infinity, que é o prédio aí que está na Thumb, que é Aí sim, aí a gente já está falando de uma garantia aqui, que tem alienação fiduciária também. Aí a gente está falando de um prédio AAA na Itaim Bibi, né? Faria Lima, com locatário de primeira linha e uma elevada ocupação. Então ele não está tão vago assim. Então aí sim a gente está falando de uma alienação fiduciária realmente de qualidade. Aí o LTV e o vencimento deles são todos parecidos, né? E aí, já que a gente está aqui, foi uma análise um pouco mais rápida, só trazer realmente os fundos imobiliários da Quineia, né? Porque o KNSC, na minha visão, poderia ser facilmente substituído por uma mistura entre o KNIP e o KNCR. Mas a gente tem o KNUC, que diferente das a Quineia, ela separa os fundos dela de uma maneira bem regradinha, né? Meio autista até. Tipo assim, isso aqui é isso aqui é isso aqui. Diferente das outras gestoras que tem 3 fundos que são parecidos, mas diferentes ao mesmo tempo. Não, a Quineia ela fala, não, isso aqui é dessa forma e aqui continua assim para sempre. Então o KNUC, ele é o nosso CDI de alto risco. E aí para fazer conjunto a ele, né, de PCA alto risco, a gente tem o KN High Yield. E aí a gente tem o KNCR, que é o nosso CDI menor risco, e o KNIP 11, que é o nosso par do KNCR, que é o IPCA menor risco. Tem o KNSC, que é a porta de entrada de base 10, que é meio a meio, médio risco, como a gente comentou. O KNCR, que eu nunca vi falar na minha vida, e o KNHF, o Hedge Fund aí, que é um pouco mais agressivo também. Mas sobre KNSC é isso, inclusive a iluminação aqui foi improvisada que eu esqueci o adaptador do fio. Mas sobre KNSC é isso, se você gostou da análise, se inscreve no canal, deixa o like, se tiver qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também. E aí, realmente eu acho que pode ser um dos melhores fundos imobiliários base 10, tá? Então se você quer procurar um fundo imobiliário base 10, a gente tem tanto o MXRF, que foi justamente motivado por isso, né? Alguém me mandou uma pergunta lá na caixinha dos stories do Instagram, perguntando KNSC ou MXRF. E aí eu falei, vamos trazer uma análise de KNSC então, pra gente poder justificar. E aí você tem tanto o MXRF de um lado, mas se você quiser uma coisa um pouco mais segura e também
que esteja um rendimento, seja de melhor qualidade, a gente tem uma opção aí que é o KNSC. Então, se você estiver procurando um fundo para você iniciar, talvez seja um fundo interessante. Fechou?